Vamos lá, correção da questão número 14, fazer a leitura que é importante, a leitura das questões, hein? Interpretação. Então, iniciando aí, vamos lá. Questão 14. O índice de massa corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura ao lado mostra como calcular essas medidas, sabendo que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Uma jovem com IMC igual a 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade e gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é... E aí vem as alternativas. E aí deu uma informação, olha só, uma informação importante. Ele colocou assim, ó, use raiz quadrada de 3 igual a 1,7 e raiz quadrada de 1,7 igual a 1,3. Essa informação, gente, é importante porque raiz quadrada de 3, ela não equivale a 1,7 exatamente, né? É 1,7, 3 e por aí vai. Ela tem casas infinitas. Mas aí quando ele fala use esse valor, é para você usar então 1,7, tá bom? Então, mesma coisa, raiz quadrada de 1,7 é um número irracional. Ele não tem só uma casa decimal, ele tem infinitas casas decimais. Mas aí pede para considerar que vale, né, no caso, 1,3. No caso aqui, nós temos, foi dado aqui o IMC, que é de 20 kg. Foi dado a circunferência dos quadris e a massa, tá? Bem, aí aqui nós temos a figura aqui que tem a formulazinha. Nessa formulazinha, a gente tem aí no caso, por exemplo, ele está pedindo para calcular isso daqui, o IAC, tá? Bem, para a gente calcular o IAC, que é esse percentual de gordura corporal, a gente precisa da circunferência do quadril, que a gente já tem aqui, ó, 100 centímetros. Inclusive, ele pede aqui em centímetros, e aqui já está em centímetros. Tá? Isso aqui é o que ele está querendo encontrar, que é o IAC. E também precisa da altura, que é a parte de baixo aqui, a altura. Só que não foi dada a altura aqui nos dados. Onde que a gente vai obter essa altura? Através do IMC. Por que a gente vai achar o IMC? Porque no IMC aqui, ó, tem a altura aqui, ó. Tem a altura na fórmula. Ele te deu esse valor aqui do IMC, que no caso aqui é 20 kg por metro quadrado. E ele te deu a massa que a pessoa tem de massa corpórea, que é 60 kg. Então, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser o raciocínio? Nós vamos aplicar essa primeira formulazinha do IMC para a gente achar a altura, porque a gente vai precisar da altura para outra fórmula. E aí a gente vai usar a altura aqui, com o dado da circunferência também que já foi informado, e aí a gente encontra o IAC, tá? Então vamos lá, vamos fazer esses cálculos aí. Então, um caso aqui vai ser 20. Lembrando que 20 aqui é quilograma por metro quadrado, e aqui vocês vão observar na fórmula, é quilograma por metro, aqui é altura em metros, né, mas é metro quadrado, que é metro vezes metro, dá metro quadrado. Então, já está na unidade correta, tem que ficar atento a isso, porque se não tiver na unidade correta, tem que se fazer a transformação, tá? Então, 20 é igual a massa, no caso, 60 kg, também já está na unidade correta. Então, 60 dividido, no caso aí, pela altura ao quadrado, que é a altura vezes a altura vai dar a altura ao quadrado, que eu vou chamar aqui de A.
A ao quadrado. Então, lembrando que aqui, olha, aqui é 1, passa para cá, vai multiplicar, o A elevado ao quadrado passa para cá multiplicando. Então, isso é multiplicar, é como se estivesse multiplicando cruzado. Então, a gente vai ter aí, no caso, 20 ao quadrado é igual a 1 vezes 60, 60. A ao quadrado é igual a 60 dividido por 20. 60 dividido por 20, 3. Então, A é igual. Elevado ao quadrado passou para lá como raiz quadrada, fazendo a operação inversa. E aí nós temos a raiz quadrada de 3. E aí, levando em consideração aqui da informação do texto, né? Use raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Então, o A nosso é 1,7. Beleza, encontramos a altura dessa jovem. Então, agora vamos calcular o IAC. Então, o IAC, que vai ser os centímetros da circunferência, no caso, 100, dividido por 1,7, vezes a raiz quadrada de 1,7. Então, nós temos aí 100 dividido por 1,7 vezes 1,3. Por que 1,3? Por causa da informação que a raiz quadrada de 1,7 é igual a 1,3. Tá, aí ficou 100 sobre... Eu tinha feito a continha aqui, já vou fazer ela mais direta aqui, ó. Eu fiz 1,7 vezes 1,3. Né? 3 vezes 17 dá 51 e 1 vezes 17, 17. E aí nós temos aqui 221, duas casas decimais, porque aqui tem duas casas decimais. E aí nós vamos dividir isso por 2,21. Aí foi na hora que caiu a conexão aí, né? Foi 100 dividido por 2,21. Eu vou fazer dessa forma, depois vou dar uma dica aqui para vocês no final, tá? Até mesmo para explicar como é que fazem as divisões assim, porque, né, são trabalhosas. Aqui é o seguinte, ó, o número 100 ele não tem nenhuma casa decimal. Já o número 2,21 ele tem duas casas decimais. Então, nós temos, antes de começar a dividir, igualar o número de casas. Então, eu vou colocar aqui 100, e aqui não tem nada, eu vou colocar 00. Então, agora ele tem duas casas decimais, aqui tem duas casas decimais. O que eu vou fazer agora? Tirar a vírgula. Aí a gente vai tirar essa vírgula aqui. Então, nós vamos dividir, na verdade, 10.000 por 221. Aí, 1 não dá, 10 não dá, 100 não dá, 1.000. 1.000 dá. Então, 1.000 dividido por 221. No caso aqui, 4. 4. Aqui vai dar 884. Vai sobrar 116. Aí nós vamos descer esse 0. Desce a próxima casa. Desce o 0. Desceu, não vai colocar 0 aqui não, viu, gente? Continua, desce e obrigatoriamente faz a divisão. Então, 1.160 dividido por 221. A gente pode pensar, por exemplo, próximo aqui 200, né? 1.160 dividido por 200. Então, daria aí 5, né? Porque 6 daria 1.200. Então, vamos colocar o 5 aqui. Para ver, né? Se vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. Vezes 10 mais 1, 11. Subtraindo aqui, 55. Vamos continuar dividindo, porque a gente vai precisar pelo menos um valor aproximado. Tá?
Poderia até a gente pensar com relação a esse valor aqui, mas vamos dividir mais um pouquinho para a gente ver, tá? Porque ele deu informação aqui com uma casa decimal, então seria até bom a gente trabalhar um pouquinho aqui para a gente poder ver o que vai acontecer mais para frente. Então, dividindo aqui o 55 não vai dar, vai colocar um zero aqui. Aí primeiro zero a gente coloca a vírgula. 550 dividido por 221, no caso aqui, dá 2, que vai dar 442, e vai sobrar 108. Se você dividir mais uma vez, vai colocar o zero. Ah, você colocou o zero aqui e colocou uma vírgula. Aí eu vou colocar um zero aqui agora? Não. O primeiro zero que a gente coloca para acrescentar na conta aqui, na divisão, o primeiro zero é a vírgula. Se você já colocou a vírgula, você vai somente continuar o seu cálculo. Se tiver que colocar mais outro zero, aí sim, a partir do segundo, todo zero que você colocar, você coloca lá também. Então, 1080 dividido por 221. Peraí, aqui vai dar... É isso mesmo, 1080 dividido por 221. Então, aqui nós temos o valor 4. Vai dar, aqui vai ser 4, 8, 8. Bem, aqui a gente pode até efetuar a conta aqui, mas não precisa nem ter esse resultado aqui. 7, aqui 9, vai dar 1. Então, nós temos aí o resultado. Nós vamos considerar aqui no caso. Aqui nós colocamos 45,24, né? A gente vai considerar aqui aproximadamente 45, vamos colocar 45,2 aproximadamente. Porque essa casa decimal aqui não arredonda essa para cima, tá? Então, 45,2. Então, esse é o IAC. Então, eu vou colocar aqui embaixo, gente. Na verdade, seria isso aqui, ó. O 100 dividido por 1,7 vezes 1,3 menos 18. Tem aqui na formulazinha, ó, eu esqueci. Então, ficou 100. E aí, aqui, ó, eu multipliquei, deu 100 dividido por 2,21 menos 18. Então, nós já fizemos essa conta aqui agora, acabamos de fazer. Então, vai ficar aproximadamente 45,24, ou 2 mesmo, menos 18. E aí nós vamos obter 27,2. 27,2. Aí sim, tá? Então, agora nós obtemos aí realmente o valor do IAC. Então, isso daqui, né, não tá valendo não. Tá bom? Então, ficou assim. E aí, o valor que nós encontramos do IAC é esse aqui. Aí tá assim, ó. O que ela deve fazer, né, diante dessa nova medida? Reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%, reduzir seu excesso de gordura em cerca de 27%, manter seus níveis atuais de gordura e por aí vai. Bem, primeira coisa que a gente tem que ver o que está pedindo. Está pedindo para se enquadrar aos níveis da normalidade de gordura corporal, que está entre, olha só, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Então, ele está acima do máximo lá, que é 26%. Então, para a gente chegar nessa medida, né, no caso, essa jovem chegar nessa medida,
nós teríamos aí que, no caso, né, para chegar pelo menos no 26, teria que reduzir aqui, ó, 1,2. Então, teria que reduzir 1,2. Então, cerca de 1%. A gente, no caso, ela tem que reduzir. Então, a resposta aqui é a letra A. Então, questão número 15. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é... Bem, gente, o que acontece? O rolo, ele contém 48 metros. Aqui foi informado. Tem 48 metros de comprimento cada rolo. E esse rolo, ele vai ter que cercar todo esse comprimento aqui, ó, do terreno, exceto o lado do rio, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro é somar, né, os lados aí do terreno que vai ser cercado aí com essa tela, né? Então, no caso aqui vai ser 81 mais 81 mais 190, que no caso aqui 81 mais 81 é 2 vezes 81, que é 162. Eu estou comentando isso aqui, fazendo aqui, para mostrar um negócio para vocês, na hora de fazer a prova do Enem, algumas coisas assim, para você ganhar tempo no cálculo, tá? Então, 162 mais 190. Aí aqui, por exemplo, você vai fazer essa conta. Então, aqui, ó, você vai fazer 81 mais 81, ou se você tivesse colocado assim, 81 mais 190 mais 81, você poderia pensar no 81 mais 81 é uma coisa que 2 vezes 81. Aí 2 vezes 1, 2 vezes 8 dá 162. É rápido de fazer isso mentalmente. Aí esse daqui, para fazer mentalmente, como é que faz? Bem, o 190 é o que está mais próximo aqui, te dá 200. Só que falta aqui, no caso, 10, né? Falta 10. Então, você tira 10 daqui, passa para cá. Então, aqui você tem 200. Quando você tirou 10 aqui, que fosse 152. Aí, 200 mais 152, 352. Eu estou escrevendo isso, mas são cálculos aí que dá para fazer de cabeça. Né? Na hora de fazer a prova do Enem, você tem que tentar fazer isso aqui mais rápido. Então, fazer isso aqui de cabeça e ganhar tempo. Tá? Então, nós temos aí o comprimento que tem que ser de tela de 352 metros. O rolo também é em metros. Então, a gente não tem que se preocupar com a unidade. É só dividir agora. Nós vamos pegar 352 e nós vamos dividir 48. Tá? 3 não dá, 35 não dá, tem que pegar tudo aqui mesmo, 352. Aí vamos pensar o seguinte, ó, 48 está próximo de 50. Vamos pensar no 50. Se fosse 350 dividido por 50, ia dar 7. Então vamos testar o 7 aqui se vai dar certo. Ó. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 4, 28 com 5, 33. Então vai dar 336. Subtraindo aqui, dá 16. Bem, vamos continuar dividindo, porque ainda sobrou mais um pedaço. Isso daqui vai dar para completar uma parte aqui, quase toda. Mas ele não vai colocar tela em tudo ainda não. Ainda falta ainda 16 metros. Tá? A gente pode até continuar a divisão, se você quiser, você pode continuar. Não precisava continuar não, mas se você quiser, ó, você pode colocar o zero aqui, colocou o 0, 160 dividido por 48 vai dar 3, né? Aqui vai dar 144 e vai sobrar 16 de novo. Mas não tem necessidade de sair dividindo aqui. De novo, vou explicar o porquê.
Mas se você continuar aqui, isso aqui vai ficar 3, 3, 3, 3, né? Ou seja, são 7 rolos completos e mais uma parte. Por isso que não tem necessidade de ter essa divisão. Você poderia muito bem parar justamente aqui. Porque aqui você sabe o seguinte, olha, 352 metros de comprimento. Cada rolo tem 48 metros, então se dividiu aqui, você vai precisar de 7 rolos. Só que ainda vai faltar 16 metros para completar essa tela. Então tem que comprar mais um rolo, porque eu preciso de tampar esse pedacinho que falta. E aí só vende rolo de 48 metros, então tem que comprar mais um. Então, na verdade, a resposta vai ser 8. Questão 16. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos. E os 2 últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios de ponteiros indica a quantidade em litros e o outro em décimo de litros, conforme ilustrados na figura a seguir. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é igual a... Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem? Está conseguindo? O que acontece? Quando falo os 4 primeiros aqui, ó, está se referindo aqui a esses 4 aqui, ó. Esses são os 4 primeiros, tá? Então, os 4 primeiros algarismos do mostrador, os 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos, tá? Então, nós temos aqui, então, 3.534 metros cúbicos de água. Até agora o momento é esse. Mas, vamos ver outra situação agora. Aí nós temos aqui esse primeiro. Aqui no caso está escrito dezenas de litros. Ou seja, está em litros. Tá ok? Então, ali no caso nós vamos ter 5 dezenas. Dezenas, gente, é 50. 5 dezenas é 50. Então, 50 litros. Mais. Aí, vamos para o próximo ali. Aí tem esse daqui, ó. 8 centenas de litros. 8 centenas. Então, 8 centenas vai ser 800 litros. Mais, próximo. Agora, a gente tem aqui, ó, o ponteiro aqui, que é, no caso, litros. Litros. O ponteiro aqui, ele está próximo do... Ele está no 9, apontando certinho no 9. Então, no caso, vai ser 9 litros. Mais esse próximo aqui é 3,5 décimos. Só lembrando o seguinte, olha, décimos, quando você fala unidade, uma unidade. Aí você fala 1 décimo. 1 décimo é a próxima casa, depois da vírgula. Então, se aqui tivesse exatamente no 4 ou no 3, no caso, então a gente teria aí, na verdade, assim, olha,
0, porque aqui poderia ser 3 décimos ou 4 décimos. Então, vamos supor que seja 3 décimos. Então, seria 0,3. Se fosse o ponteiro certinho no 4, seria 0,4. Mas ele está entre, ele está no meio disso daqui. Então, na verdade, é 0,35. Eu escrevi aqui 3,5, porque é 3,5 décimos. Eu não escrevi errado, não. Tá? Só que era 3,5 décimos. 0,35 litros. Então, agora nós vamos somar isso. Aqui tudo está em litros. Então, a gente vai somar isso tudo aqui. Na verdade, eu fiz assim, gente, mas na hora que eu fiz no meu caderninho aqui, eu já fiz direto, porque eu já vi que aqui era dezenas, aqui centena, aqui era unidade e aqui era décimos. Então, eu já fui montando o número direto, que seria 850, dá o 5, e 9, que é a unidade lá em litros, vírgula, e aqui no caso tem 5 centésimos, seria 3,5 décimos. Então, já escreveria direto aqui, isso aqui em litros. E aí nós temos que somar com essa parte aqui, com 3.534 metros cúbicos. Me pediram lá no grupo para explicar, né, que está com dificuldade com relação a essa questão de unidades aí, conversão de unidades e tal. Eu até falei que no final da correção das questões, eu vou fazer uma explicação sobre unidades, tá? Então, eu vou dar mais detalhes, vou trabalhar com outras unidades no finalzinho de todas as correções aqui. Então, quem quiser acompanhar lá no finalzinho sobre unidades, volta lá no finalzinho da aula, lá eu vou explicar isso aí com detalhes, tá bom? Mas aí, voltando para a questão, 3.534 metros cúbicos, lembrando que aqui tem uma informação importante, né, que é essa parte aqui, olha. Aqui está escrito que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Né? Então, só um detalhe para vocês. Por exemplo, se fosse 11 metros cúbicos, aqui multiplicou por 11 a quantidade. Então, aqui a gente tem que multiplicar por 11. Aí, 11 vezes 1.000, 11.000. E, na verdade, multiplicar, quando você pega esse número aqui e multiplica por 1.000, você vai acrescentar 3 zeros no final dele. Então, aqui, olha, se você tem 3.534 metros cúbicos, você multiplicou como se tivesse multiplicado aqui por 3.534. Então, você tem que pegar aqui e multiplicar por 3.534. Então, 3.534 vezes 1.000, você vai ter 3.534.000 litros. Somando isso tudo aqui, nós temos 3.534.859,35. E aí, resultando na resposta letra D, 3.534.859,35. Letra D. Deixa eu ver se eu notei alguma observação. Eu notei uma observaçãozinha aqui para comentar. Né? Isso que eu fiz aqui, eu usei proporcionalidade. Mas você pode usar a regra de 3 também. Você pode fazer assim, ó, 1 metro cúbico e litros. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, 3.534 é igual a X. E aí você multiplica cruzado, porque é diretamente proporcional. Então, X é igual, isso, X vezes 1X. Isso aqui vezes isso aqui, 3.534
3.504.000, no caso, litros. Então, você poderia fazer isso também. Eu acho que fazer isso aqui também vale a pena, mas você ganha mais tempo usando a ideia da proporcionalidade. Porque aqui é 1. Se fosse um número diferente, se fosse 13, por exemplo, aí ficaria mais complicado. Então, aí o ideal seria, se fosse 13, o ideal é fazer uma regra de 3. Mas 1 é um número tranquilo de se calcular em relação a esse 3.534, né? Então, o 1 é divisor de qualquer número. Então, quando aqui é 1, você pode usar diretamente a proporcionalidade. Questão 17. A figura apresenta informações biométricas de um homem, Duílio, e de uma mulher, Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas, no caso corrida, para se verificar a escala de obesidade. Foi desenvolvida a fórmula que permite verificar o índice de massa corporal, IMC. Essa fórmula é apresentada como IMC, que é igual a massa, M, né, dividido por H ao quadrado, onde M é a massa em quilogramas e H é a altura em metros. Mais uma questão aí que envolve o MC. Já vou marcar aqui algumas partes importantes. A fórmula é apresentada como, eu já estou até acostumado já com essa fórmula. IMC é igual a M sobre H ao quadrado. O M é massa em quilogramas. Tem que ficar atento à unidade. M é massa, beleza, bom saber que é massa, mas qual que é a unidade dessa variável aí? A fórmula, né, ela consta variáveis. Qual que é a unidade que você está trabalhando com a variável M? Quilogramas. Então, sempre que você for calcular e usar algum valor nessa variável, você tem que converter ela para quilogramas. Ou se você for encontrar essa medida, você vai encontrar o resultado em quilogramas, porque é a unidade dessa variável, tá bom? Isso é importante não esquecer. O H é a altura em metros, tá bom? Então, a unidade que está referindo aqui ao H é metros, ok? Então, seguindo. O perfil dos novos corredores. Aí tem lá o Duílio, tem as informações dele, né? Tem as informações da Sandra Tescari. No quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas aos pesos. Então, no caso aí, tem aí a escala do índice corporal. Desnutrição é abaixo de 14,5, peso abaixo do normal 14,5 a 20, né? Aí tem todas as informações com relação à escala de índice. Beleza? Bem, só dar uma pausa aqui rapidinho. Peraí, só um minutinho. Pausa. Então, as informações todas estão aí, né? A fórmulazinha em quilogramas, a altura em metros, as informações do Iro e da Sandra e o quadro que a gente vai precisar dele também depois para verificar uma informação. Aí a gente vai para a próxima página, porque ia ficar muito apertada aí, a gente vai gastar uns cálculos a mais aí nessa questão. Então, a partir dos dados biométricos de Duílio e Sandra e da escala de MC, o valor MC e a categoria em que cada uma das pessoas posiciona na escala aí foi dada a informação aí das alternativas. As informações aí, olha só, está perguntando qual é o IMC de Duílio, qual é o IMC da Sandra, é o que está perguntando, tá? E se está dentro da qual categoria que ele está, então é o que está pedindo, ó. Tá? Nessa frase que fala, ó, os dados biométricos do Ilo e Sandra e da escala MC, o valor MC e a categoria em que cada uma das pessoas posiciona na escala são. Então, aí vem o que a gente tem que calcular.
No caso aqui, nós vamos calcular o quê? Nós vamos pegar qual informação? Nós vamos pegar o IMC, a gente precisa da massa e da altura. Então, do hilo. A massa dele é de 96,4 quilos. E a altura é de 1,88. Então, vamos lá fazer essa continha aí do hilo. Então, o IMC do hilo, vou colocar aqui D, é igual, no caso, massa, que é 96,4, dividido pela altura ao quadrado, que a altura dele é 1,88 elevado ao quadrado. Então, nós temos que elevar ao quadrado aqui embaixo primeiro e depois dividir, tá? Se você quiser, você pode arredondar esse número 1,88 para 1,9. Eu comentei isso aí numa questão anterior, tá? Lembrando que quando você vai arredondar aqui, por exemplo, para 1,9, esse valor embaixo está ficando maior e ele vai ser elevado ao quadrado, ele vai ficar ainda maior. Então, a tendência é que o resultado aqui ele vai acabar sendo menor, tá? Aí, o que você pode fazer? Você pode aumentar aqui em cima também um pouquinho. Então, a gente poderia estar arredondando isso aqui, por exemplo, para 97. Então, é uma possibilidade de fazer. Eu vou seguir do jeito que está aqui, mas vocês podem fazer isso. Passar isso aqui para 1,9 e esse aqui para 97, porque aí aumentou um pouco aqui, aumentou um pouquinho aqui. Então, não vai ter tanta discrepância com relação um ao outro. Então, o valor vai ser aproximado, tá? Valor aproximado. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou calcular 1,88. Então, aqui, 1,88 vezes 1,88. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 8, 64 com 6, 70, vai 7. 8 vezes 1, 8. Com mais 7, 15. Aí vou multiplicar de novo por 8. Então, é o mesmo resultado aqui. Então, vai ficar 4, 5, ó. 0, 5 e 1. Mais, multiplicar por 1 é ele mesmo. Então, 1, 8, 1, 8 e 8. Então, aqui a gente vai ter 4, 4 também. Aqui vai dar 13. Então, vai 1. 7 com mais 8, 15. Vai 1, 3. Duas casas aqui, com mais duas casas aqui. 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. E aí o número é esse. Então, nós temos aí 96,4 dividido por 3,5344. Se vocês quiserem também, o que a gente pode fazer aqui no caso? Pode agora também arredondar esse aqui para 3,5, se for o caso, ó. Esse aqui 3,5. Né? Esse valor vai ficar menor e aqui, aí consequentemente o resultado vai ficar um pouco maior, tá? Vamos fazer isso então, ó, 96,4 dividido. Então esse valor aqui, olha, esse valor, eu vou arredondar ele, vou colocar uma casa decimal, porque aqui só tem uma casa decimal, ó, aqui só tem uma.
Então, eu vou colocar com uma casa só. Mas aí eu sempre olho a seguinte, é 3. Então, ele está mais próximo do 3,5. Se aqui fosse 6, ele estaria mais próximo do 3,6. Ou se fosse 8, estaria mais próximo do 3,6. Então, o número que eu vou utilizar ali, 3,5. Então, vamos colocar aqui 3,5. Lembrando que agora esse valor aqui é aproximadamente. Então, vamos fazer a continha. Alô, gente, voltou aí, porque deu sinal de conexão de novo aqui. Tá todo mundo aí? Tá me vendo? Tá escutando? Tá, beleza. Porque deu de novo aqui uma mensagem, até achei que ia cair de novo. Então, vamos seguindo aqui. Então, bem, então, como aqui tem uma casa decimal, eu vou arredondar isso aqui para 3,5. Então, agora, tudo aqui é aproximadamente. Então, vamos calcular aqui 96,4 dividido por 3,5. Aqui tem uma casa decimal, aqui tem uma casa decimal. Então, já está empatado o número de casas. É só tirar a vírgula, não precisa acrescentar nada. E vai dividir 964 por 35, é a mesma conta, tá? Então, aqui 96 por 35 vai dar 2. 2 aqui vai dar 70, vai sobrar 26. Desce o 4. 264 dividido por 35 vai dar 7. 7 vezes 5 aqui, 35, vai 3. 7 vezes 3, 21, com 3, 24. Então, vai dar 245. 245, então vai sobrar 19. Se acrescentar um zero aqui, continuar a conta. Aí, vírgula, né? Já coloquei aqui, mas tinha que colocar, coloquei o zero, vírgula. 190 dividido por 35, caso aqui vai dar 3. 3? Não, vai dar mais. Espera aí só um minutinho. 7, 35, 3, 20, 21, 24. 24. Isso, é 19 mesmo, tá? Você só conferir na conta. Então, colocou o zero. Então, aqui no caso vai dar 5, vai dar 25, vai dar 5. 25, aqui 15, vai dar 175. Aí vai sobrar 15. 25 vai 2, 175, sobra 15. Aí se colocar o zero aqui, não coloca vírgula, não coloca zero, continua a conta. Só não, se caso não der para dividir, você vai colocar um outro zero, aí coloca zero aqui. Aí você coloca um zero no resultado. Então aqui no caso vai dar 4. E aí no caso aqui 20, 120, 140. Sobra 10. E aí tá bom. Então, vai dar aproximadamente 27,54. Tá? Eu tô até fazendo um pouco diferente do que eu tinha feito no meu caderno. Eu dividi com o número certinho aqui embaixo. Quando eu dividi com o número certinho aqui embaixo, o resultado deu esse daqui, olha. 27,27 e mais alguma coisa que eu não preciso saber. Aí esse 7 ia arredondar essa casa aqui para 27,3. Que aí já até aparece esse número lá no enunciado. Tá? No caso aqui, eu resolvi arredondar esse aqui para facilitar essa conta. Então, ele deu esse resultado, 27,54, aproximadamente. Não tem problema essa diferençazinha, não. Tá?
Vamos ver lá o MC. Só que vocês têm que ficar atento. Estou falando que não tem problema, mas tem que ficar atento, né? Se fosse uma questão que tá o valor tem que ser exatamente. Igual, por exemplo, se estivesse só aqui falando do duílo, por exemplo, aí já complicava um pouquinho, apesar que ainda estava mais próximo do 27,3, ó. Tá? Você sabe que esse resultado aqui vai estar próximo. Ele está um pouquinho maior. Então, o resultado, na verdade, deveria ser um pouquinho menor. Então, provavelmente seria o 27,3, não teria problema. Agora, se tivesse aqui, por exemplo, 27,3 e 27,5, ou 27,7, aí realmente ia complicar, porque ia ficar próximo de alguns outros números. Então, você não poderia fazer isso que eu fiz aqui embaixo. Mas nesse caso aqui, eu fiz justamente porque tem duas informações aqui e os valores que tem também do duílio não estão tão aproximados, tá? Então, isso facilita na hora que vocês estiverem fazendo a prova do Enem, para facilitar, fazer a conta mais rápida, tá? Bem, a Sandra, ela tem lá a informação dela, né? A Sandra, ela tem 1,70 de altura e 84 quilos. Então, vai ficar 84 dividido por 1,7 ao quadrado. Então, fica 84 e 1,7 ao quadrado dá 2,89. Vamos fazer a continha aqui, se quiser conferir. 49 vai dar 4, vai dar 119 aqui. Aqui vai dar 17. E aí, 289. Só que tem duas casas decimais, que é uma aqui e uma aqui. Duas casas decimais, 2,89. Vamos dividir 84 dividido por 2,89. Colocou aqui duas casas para acrescentar, para ficar. Na hora vai dividir, antes de começar a dividir, tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Você não pode dividir quando tem casas diferentes, tá? Não recomendo isso. É lógico, vai dividir por número inteiro, é um caso à parte. Mas para você não ter erro nenhum, eu aconselho você sempre fazendo assim, igual o número de casas, para você ficar mais seguro no que está fazendo. Bem, colocou a mesma quantidade de casas decimais, tira a vírgula e faz a conta normalmente. Então, 840. No caso aí, dividido por 289. 84 dividido por 289. 8.400 dividido por 289. Então, 840, né, no caso. 3, se fosse por 3 aqui, de 4 vai 2, só que eu estou desprezando aqui, então ia dar um valor, o 3, se fosse 280, ia dar certinho aqui, mas 289, então 3 não dá, tem que ser por 2. Então 2 vezes 289 vai dar 18 aqui, vai 1, 16 com 1, 17, vai 1, 4 mais 1, 5. Então, nós temos aí 2, aqui ficou 3, vai dar 6, ficou 7, vai dar 2, 262. Desce o zero. Isso aqui dividido por 289, 2.620 por 289. Vamos ver se vai dar por 9. 9 vezes... Eu estou considerando 9 porque 289 está perto de 300, vamos falar assim. Isso aqui está perto de 2.700. 2.700 dividido por 300 dá 9. Então, por isso eu estou escolhendo 9. Mas aí eu vou multiplicar aqui para ver se vai dar, senão tem que reduzir esse valor aqui. Então, 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 8, 72, mais 8, dá 80. Vai 8. 9 vezes 2, 18, com mais 8, 26.
conferindo, 81 vai 8, 72, 80 vai 8, 18 mais 8, 26. E aí sobra 19 aqui. Tá. Sobrou 19, não tem nada para descer. Coloco o zero, colocou primeiro zero, vírgula. E aí, no caso, dá para dividir 190 por 289? Não. Aí, eu vou ter que acrescentar um outro zero. Tá vendo? Nesse resto que deu aqui, 19, eu tive que colocar um resto, o primeiro é vírgula. Já tinha, então não faz mais nada. Então, quando segue a conta, não dá para dividir. Aí eu fui obrigado a colocar um segundo. Aí, a partir desse segundo zero, a gente coloca um zero aqui. Porque, na verdade, é como se eu tivesse colocado esse zero primeiro e eu fosse obrigado a dividir. E 190 dividido 289 tem que dar zero, porque 1 já passa, né? E aí vai sobrar 190 de novo, você vai colocar outro zero. Então, por isso você acrescenta esse zero quando você coloca o segundo. Tá bom? Bem, isso aqui dividido por 289. Deixa eu ver aqui. Vamos considerar que aqui é 300. Então, 1900 de 300, vamos colocar que vai dar 6, né? 6 dá 1800. Então, um 6 aqui. 6 vezes 9. Só um minutinho. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 6 vezes 8. 48 com mais 5, 53. Vai 5. 6 vezes 2, 12 com mais 5, 7. É 17. Então, aqui vai sobrar 6. 6 também. E 1. Bem, podemos parar por aqui. Porque os resultados das alternativas, tudo tem uma casa decimal. Então, eu fiz com duas, para quê? Para eu poder ver o que eu vou fazer com essa casa aqui, ó. Com a primeira casa, que é uma casa só. Sempre que eu quero cortar um número aqui, eu tenho que olhar a casa que vem posterior. A casa que vem posteriormente é 6. Então, ele indica que ele está mais próximo, esse número está mais próximo do 29,1 do que do 29,0. Quando se considera esse 6 aqui. Tá? Então, na verdade, você olha, se isso aqui for 5, 6, 7, 8 e 9, ele sempre vai ficar mais próximo do maior número. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 29,1. Tá? Bem, vamos voltar rapidinho lá em cima, na tabela, o do Ilo. Do Ilo, ele está com 27,54. Tá nesse nível aqui, ó, sobrepeso. E a Sandra tá 29,1, que também tá nessa margem aqui. Então, voltando lá nas alternativas, a resposta correta vai ser, olha só, a Sandra, 29,1 aqui, foi só esse aqui que teve Sandra 29,1, tá vendo? Então, já você pode falar que é a letra B. O do Ilo, 27,3. Lembra que esse valor aqui está aproximado. Né? A gente diminuiu embaixo, então esse valor aumenta. Então, ele aumentou, mas ele está próximo desse valor. E ambos estão na categoria sobrepeso. Então, resposta aí, letra B. Questão 18. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente, até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. Essa questão é uma questão fácil assim, da soma, né? Mas você pode aplicar aí, quem já sabe esse conteúdo, você pode aplicar a soma da PA. Tá? Vou explicar como é que é o raciocínio da soma da PA aqui. Você pode aplicar ela para você somar mais rápido. É lógico que essa questão,
como a soma são números fáceis e são poucas coisas para somar, dá para você fazer, né? 1 mais 2 mais 3, mas quando tem uma quantidade maior ou são números mais complicados, tem uma maneira mais prática de você calcular isso. Então vamos lá. Primeiro é saber quantas cartas que tem nas colunas. Então a primeira coluna tem uma. A segunda coluna tem duas. A coluna 3, 3 cartas. Coluna 4, 4. Coluna 5, 5. Coluna 6 tem 6 cartas. E coluna 7 tem 7 cartas. Então, quanto que tem nas colunas? Tem que somar isso, né? E você pode somar, né? Dessa forma aqui mesmo. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Mais 6, 21. Mais 7, 28. Beleza. No final eu vou comentar sobre o negócio da PA. E aí, no caso... Peraí, deixa eu confirmar aqui. Aqui é 3, 6, 10... 10, 15, 21, 28. Isso. Aí, 52 cartas. Menos 28. No caso aí, 24. Então, resposta... Letra B, que é a quantidade. Ele quer saber quantas cartas que não são utilizadas nas colunas. Então, são 24 cartas. Então, deixa eu só explicar aqui o negócio da PA, que eu acho que vai ser interessante saber. Quer ver? Ó? A ideia da PA lá, da fórmula da PA de soma, a soma, o que, que ela fala? Ela fala que se você pegar... A PA é uma sequência numérica, né? Então, no caso aqui, nós temos uma sequência de 7 números. Se você for pensar, 7... 4 é o que está no meio da sequência. Está no meio da sequência aqui, ó. Pode acontecer, né? Se não tivesse, por exemplo, vamos supor que não tem aqui o 7. Aí, no caso, a metade da sequência aqui seria aqui no meio, ó. Aí a gente considera que não tem número, tá? Mas não é o nosso caso aqui. No nosso caso, a quantidade de sequência, a sequência numérica aí é ímpar. Então, tem 3 números antes, 3 números depois, e o 4 está justamente no meio certinho dessa sequência. Se a gente pegar os termos anteriores e posteriores equidistantes, ou seja, tem a mesma distância do meio, a soma sempre é a mesma. Olha só, se eu somar aqui, ó, 3 mais 5, dá 8. Se eu pegar 2 mais 6, 8. Se eu pegar 1 mais 7, também vai dar 8. Então, eu poderia fazer assim, ó. 1 mais 7, 2 mais 6 e 3 mais 5, seria 3 vezes 8, que são 3 pacotinhos de 8, no caso. Mais 4. No caso aqui, 24. 24 mais 4, 28. Tá vendo? Poderia fazer essa conta aqui. Vamos supor que a sequência fosse de 1 até 98. Aí eu quero saber a quantidade, por exemplo, dessa somatória aqui. Você não vai ficar fazendo, não, gente. Não faz isso na hora da prova, não. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais... Não vai fazer isso. O que você vai fazer? De 1 a 98 é uma quantidade par. Ou seja, vai ter metade certinha para cá e metade certinha para cá. Não tem número no meio. Não tem. Igual teve aqui no 4. Tá? E aí, como a linha vai ficar no meio que não tem número, aí é a mesma coisa. As distâncias são as mesmas. Beleza? Então, você vai pegar, por exemplo, o mais afastado, que é o 1, e vai somar com o mais afastado da direita, que é o 98. Então, você vai fazer 1 mais 98, que vai dar 99, tá? E aí você vai multiplicar pela quantidade de pares. Olha só, aqui, quando eu fiz esse mais esse, é um par. Outro par. Então, se aqui tem 98 números,
quantos pares estão sendo formados? Vai ser 98 dividido por 2. Então, para você saber essa somatória aí, você vai fazer 99, que é essa soma aqui, vezes 98 dividido por 2, vai dar 49. Né? Aqui também você pode fazer um macete, olha só, um macete bacana aqui, olha, 99, você pode pensar só, 100 vezes 49. Isso aqui dá 4.900, certo? Só que 100, 99 mais 1. 100 é isso, vezes 49. Quando você multiplica embaixo 99 vezes 49 é o resultado que a gente quer encontrar aqui. E aqui você multiplica também 49 vezes 1, que vai dar 49. Então, isso aqui vai ser o resultado que você quer mais 49, que vai dar esse número aqui. Então, o que você pode fazer? Isso aqui vira 100, 100 vezes 49 dá 4.900. E aí você tira esse 49 que está a mais. Aí 4.900 menos 49 vai dar 4.851. Pode conferir a continha aí que vai dar esse resultado. Bem, essa é a soma desses números aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, isso é uma propriedade lá da PA, que é a soma dos termos. E eu dei um exemplo de quantidade par. Se fosse uma quantidade ímpar, vamos supor que fosse de 1 até 99. Né? A gente já sabe que isso aqui, ó, a gente já sabe que até aqui é 4.891, mais 99 vai dar 4.950. O resultado tem que dar esse. Quer ver? Ó? Aqui vai ser 1 mais 99. 1 mais 99 vezes 99 termos que tem dividido por 2, que é a quantidade de pares. Ah, César, mas agora como é que vai ter quantidade de par aqui que se não vai dar número exato a divisão? Porque 98 dividido por 2 dava 49. Aqui não vai dar, aqui vai dar 49,5. Mas aí aquele vírgula 5 quer dizer que ele tem 49 pares e a metade de um par, ou seja, um número. E é aquele número que está sozinho no meio, igual o 4 aqui, ó. Tem um número aqui no meio sozinho, tá? No caso, aí seria o número 50, no caso. Seria o 50. Tem 49 antes, tem 49 depois do 50 e tem 50 no meio. O 50 é o número que está no meio. Mas aí você não precisa preocupar aqui e colocar 49,5 não. O que você faz? A soma da PA, quando a quantidade aqui é ímpar, aqui a quantidade é ímpar, por incrível que pareça, geralmente aqui fica par. Aí você pode dividir por aqui, ó. Vai ficar 100 vezes 99 sobre 2. Em vez de você dividir aqui, você divide o 100 com 2, ó. Aí vai dar 50. 50 vezes 99. Que tem que dar esse resultado aqui. Questão 19. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide Y155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Y55 passou da superfície da Terra é igual a menor distância do asteroide, então vai ser justamente nessa parte aí. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Bem, o asteroide aqui, a distância aqui
vai ser maior do que essa, que vai ser maior do que essa. A menor distância é quando ela forma aqui um ângulo de 90 graus, né? Que ela vai ser perpendicular, no caso que a trajetória dela está sendo perpendicular à Terra. E aí já deu a informação aqui, ó. Ela está a 325 mil quilômetros. Essa questão aí é transformar em potência de 10. Então, vamos colocar, primeiro escrever o número, ó, 325 mil. Já vou colocar em forma numérica, em vez de escrever 325 mil, tá? Você pode pensar também que é 325 mil, então é 325 vezes 1000. Pode pensar nisso. Mas multiplicando isso aqui vai dar esse, já coloca direto. 325 mil quilômetros. Bem, passar para a notação científica, gente, é o seguinte. Por exemplo, esse número aqui, se você dividir por 10, o resultado vai ser aqui, a vírgula vai vir aqui. Então, vai ficar 32.500. Então, estou dando um exemplo, tá? Então, por exemplo, 325 mil dividido por 10 é igual a 32.500. Dando um exemplo para vocês entenderem. Se eu pegar esse dividido por 10 e passar para cá, vai ficar 32 mil. 325 mil é igual a 32.500 vezes 10. Se eu usar o mesmo raciocínio, em vez de dividir por 10, dividir por 100, então vai ficar aqui no caso. Se eu usar aqui o 100, né? Então, dividindo por 100. Então, ele vai passar para... Aí, dividindo por 100, aqui vai dar 3.250. E aí, 325 mil é a mesma coisa que 3.250 vezes 100. A ideia aqui, olha só, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, é o que nós vamos fazer. Só que a gente tem que trazer a vírgula, notação científica, a vírgula ela tem que estar... o número que fica antes da multiplicação ali, né, é um produto. É um número que tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10. E ele pode estar entre 1 e 10, incluindo 1, mas não inclui o 10, tá? Então, aquele número ele tem que ser de 1 até 10, excluindo 10, e ele vai multiplicar uma potência de base 10. Então, a ideia é essa, tá? A potência de base 10 é justamente esse número aqui, ó, 100, por exemplo, que vai passar para 10 elevado a 2 e tal. Só que aí, aqui está o número 3.250, não pode, tem que ficar entre 1 e 10, ou seja, a nossa vírgula que eu coloquei como exemplo aqui, o número normal está aqui. A vírgula está no finalzinho. Eu tenho que passar essa vírgula para cá, para esse número aqui virar 3,25. Quando essa vírgula andou aqui para cá, o raciocínio é como se eu tivesse dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Como se eu tivesse dividido por 100 mil. Tá? Como se eu tivesse dividido por 100 mil. Se eu fazer o meu raciocínio aqui, ó, dividir por 100 mil e passar os 100 mil para cá, 100 mil em forma de potência vai ser 10 elevado, aí você conta a quantidade de casas aqui, tem 5 de quantidade de zeros, né? Tem 5 zeros, 10 elevado a 5. Então, é a mesma coisa, ó, dividiu por 100 mil, passou para cá multiplicando. Então, vezes o 100 mil, que é 10 elevado a 5. E aí, nossa resposta é a letra D.
Questão 20. Em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia, com a descarga por uma bacia sanitária ecológica? Então, ele quer saber, não pode esquecer que tem que ficar atento a isso, apesar que vocês vão falar assim, isso aí está bem tranquilo, tudo bem. Mas aí tem que lembrar o seguinte, olha só, qual será a economia diária? Não pode esquecer disso, não. Então, é diária. Então, a economia semanal, aí colocar aqui e marcar a resposta como diária, você vai errar. Então, você tem que prestar atenção nessa leitura aí, tá? E aqui também, ó, ela gasta 60 litros por dia. Essa que não é ecológica, tá? A não ecológica, ela gasta 60 litros por dia. Essa é a informação importante. A ecológica, ela gasta por descarga 6 litros e a não ecológica gasta 15 litros. Beleza? Então, essas são as informações importantes aí nesse exercício. Então, vamos resolver ele. Tem várias formas, né? Você pode, primeiramente, vamos descobrir quantas descargas que foram dadas pela essa não ecológica durante o dia, porque se gasta cerca de 60 litros por dia, então a conta tem que ser 60 litros e cada descarga gasta 15. Então a gente vai dividir por 15. E aí nós vamos obter um resultado 4. Ou seja, são dadas 4 descargas. 4 descargas durante o dia, né? Então, vamos ver qual que vai ser a economia agora com a ecológica. Aí você pode fazer a seguinte maneira. Você pode primeiro calcular qual que é a economia por descarga, né? Você pode fazer 15 menos 6, aí você vai descobrir que vai economizar 9 litros por descarga, e aí são 4 descargas, 4 vezes 9, 36, que é o resultado que a gente vai chegar. Ou então, você calcula lá quanto vai gastar com a não ecológica, que vai ser o raciocínio seguinte, né? 6 vezes 4 vai dar 24. E aí, depois você vai subtrair. 60 menos 24, que é o quanto que gasta a não ecológica, menos a que gasta ecologicamente. Então, sobra, economiza, né, no caso, 36 litros. Resposta, letra B. A gente poderia ter feito também 15 menos 6, 9, depois 9 vezes 4, 36. Quanto que economiza por descarga, vezes o número de descarga. Dá isso. Então, tá aí as duas maneiras aí mais fáceis de estar resolvendo. Texto para as questões 21 e 22. Eu até coloquei as duas questões aí todas juntas, né? Então, um armazém recebe sacos de açúcar de 24 kg para que sejam empacotados e embalados em embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos, sem os pesos metálicos. Lembrando, gente, que as questões 21 e 22 e a próxima questão 23 são questões de lógica, né? Apesar que o nível da dificuldade dessas lógicas aqui, dessas questões, não foram tão complexas, né? Não foram tão acentuadas assim a dificuldade. Mas mesmo assim nós tivemos na 21 muitos erros, tá? Então vamos lá, vamos ter atenção aí. O que acontece?
Ele tem um pacote, né? Ele tem pacotes aí, sacos de açúcar de 24 quilogramas. Ele tem que empacotar embalagens menores. E o único objeto que ele tem é uma balança de 2 pratos. Ela não usa pesos metálicos, no caso. Essa balança, o que acontece? Para você ter certeza do peso, você tem que ter que colocar um peso de um lado, o outro peso para você ver. Por exemplo, se você colocar um peso de 10 quilos de um lado e colocar um outro objeto aqui e ficar nivelado, é porque o objeto também pesa 10 quilos. Tá? Estou dando um exemplo. Então, você colocou aqui, por exemplo, uma bola. Você não sabe o peso dela. E aqui você colocou um peso de 2 quilos e ficou alinhada a balança. Então, quer dizer que essa bola aqui também pesa 2 quilos. Assim que funciona essa balança. Então, ele está lá com 24 quilos de açúcar. Para ficar equilibrado aqui, a única maneira que ele tem é colocar metade de um lado e metade do outro. Correto? Então, a questão 21 está assim, realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes de... Quer dizer, se ele fizer uma pesagem só, ele vai colocar metade aqui, vai colocar metade aqui para ficar equilibrado. Então, metade de 24 é 12. Então, ele vai colocar 12 quilos aqui e 12 quilos aqui. Então, a única maneira que ele pode fazer é montar pacotes de 12 quilos. Então, nossa resposta aí, no caso, letra E. Tá? Então, 22. Realizando exatamente 2 pesagens, os pacotes que podem ser feitos são os de... Bem, continuando então, ele vai fazer 2 pesagens. A primeira pesagem, ele já fez, dá 12 e 12. Então, ele agora tem aqui, vou tirar esse 12 daqui e 12 aqui. Ele já tem, vamos pensar da seguinte forma, que ele tem 2 pacotinhos de 12. Então, vou colocar aqui do lado, aqui, 12 quilos. Mais 12 quilos. O que ele pode fazer agora? Ele pode pesar mais uma vez. Então, ele pode pegar um dos 2 pacotes, ou o 24 todo, que não precisa, que é bobeira fazer isso, porque aí ele vai fazer o mesmo processo que foi feito na questão 21, então não vai resolver nada. Mas aí então ele vai pegar um pacote de 12 e vai usar a balança novamente. Então ele vai colocar metade de um lado, metade do outro. Então, vou pegar como se fosse esse aqui de baixo, aqui, ó. Esse daqui, eu tenho aqui no caso agora 2 pacotinhos. Um de 6 quilos, mais outro de 6 quilos. Aí vem a pergunta, né? Só, realizando exatamente 2 pesagens, os pacotes que podem ser feitos são os de... Bem, esses que tem 3 quilos, 4 quilos aqui, a gente já poderia descartar. Ó. Por exemplo, letra A, letra B, D e E já poderia descartar. Que não tem como fazer 4 e 3 aqui. Ah, mas por que a resposta é 6, 12, 18? Não tem 18 aqui. Porque é o seguinte, olha, você tem 2 pacotes de 12. Você pode fazer pacote de 6, que está aqui, por exemplo, um exemplo dele. Você pode ter um pacote de 12. Como também você pode, não quer dizer que você é obrigado a fazer isso, mas você tem a possibilidade de, em vez de separar, de fazer em vez de 12 aqui, você pegar esse de 6 aqui e juntar ele com esse de 12. Então, você pode ter pacote de 6, pacote de 12 ou pacote de 18, que é 6 mais 12, 18. Então, resposta, letra C. Quando fala podem, são as possibilidades, viu, gente? Possibilidades. Questão 23. A diversidade de formas geométricas espaciais
criadas pelo homem, ao mesmo tempo em que traz benefícios, causa dificuldades em algumas situações. Suponha, por exemplo, que o cozinheiro precise utilizar exatamente 100 ml de azeite de uma lata que contenha 1.200 mililitros e queira guardar o restante do azeite em 2 garrafas, com capacidade para 500 ml e 800 ml cada, deixando cheia a garrafa maior. Considere que ele não dispõe de instrumento de medida e decida resolver o problema utilizando apenas a lata e as 2 garrafas. As etapas do procedimento utilizado por ele estão ilustradas nas figuras ao lado, tendo sido omitida a 5ª etapa. Qual das situações ilustradas a seguir corresponde à 5ª etapa do procedimento? Bem, então, dando um zoom na imagem, aí nós temos os 1.200 mililitros dentro aqui da lata de azeite. Aqui nós temos uma garrafa de 500 ml e outra de 300 ml. Então, o que ele fez primeiro? Ele pegou essa lata e despejou aqui a quantidade até encher a primeira garrafa, que é de 500 ml. Tá? Então, sobraram aqui, no caso, de 800 ml, na verdade, né? 800 e 500, desculpa, é 800 e 500. Então, ele preencheu essa aqui de 800 ml, então sobrou 400 e aqui ficou 800 ml. Aí ele pegou essa garrafa de 800 ml e despejou tudo na segunda garrafa, que é de 500. Então, quando despejou aqui, sobraram 300 ml dentro da garrafa maior e a garrafa menor foi ocupada, que é de 500 ml. Depois, ele pegou a segunda garrafa de 500 ml, e ele despejou dentro da lata. Então, a lata ficou com 900, a primeira garrafa maior continua, mexeu nela, e a segunda ficou vazia, porque despejou tudo dentro da lata. Tá? Aí tá querendo saber agora essa 5ª etapa, mas vamos pular para a 6ª. Olha o que aconteceu na 6ª. A 6ª, a garrafa, aqui a lata de azeite está vazia, só está com 100 ml, na verdade, está praticamente vazia. A garrafa de 800 está preenchida e a de 300 daí a de 500 está com 300 ml, tá? Então ele quer saber essa etapa aqui, o que aconteceu. Então, eu vou colocar aqui a situação anterior, lata. A lata aqui estava com 900 ml. A garrafa, como vou fazer desenho de garrafa aqui, estava com 300. E a outra garrafa estava vazia. Vou colocar um vídeo vazio. Depois, a última etapa vai ser... Aqui vai ter 100 ml, né? A garrafa maior vai estar cheia com 800. E a garrafa menor vai estar com 300. Se você pegar essa aqui e colocar ela como a 5ª, colocar ela aqui no meio, ó, aqui tinha 900. Aí, se aqui sobrou 100, eu estou colocando as respostas aqui, tá? Estou pegando a letra A, da letra A. Colocando aqui. Então, daqui para cá, passando pela letra A, vocês estão entendendo o raciocínio assim? Colocando aqui. Aqui é a 4ª etapa. Aqui é a 5ª etapa. E aqui é a 6ª etapa. Então, a opção A, se eu colocar ela aqui, olha só. Aqui tem 900. Aí aqui teria que estar com 100.
100 aqui, ó, 100. Ou seja, 800 tinha que ser despejado. 800. Aí tá, ele poderia despejar 400 aqui, mas 400 aqui. Mas como que ele ia medir esses 400? Entendendo? Como que ele ia estar medindo aí os 400 ml para despejar aqui, porque aqui tem 900. Como que ele ia colocar 400 aqui e 400 aqui, sendo que aqui ocupa 500 e aqui ocupa 800. Tá? Então, essa letra A, a gente pode descartar ela. Bem, letra B. Se ele tem 900 aqui, aqui ficou 200, quer dizer que ele tirou 700. Aí tá, ele tirou 700 aqui. Aí ele colocou aqui para inteirar tem que ser 500 e aqui 200. Beleza, tem essa possibilidade, né? Aqui falta 500 e aqui também tem capacidade para 500. Então ele tirou a quantidade, encheu aqui. Ele encheu aqui. Aí ficou 800 aqui. Então, sobraram 400. Mas como que ele colocou 200 ml aqui? Entendido? Porque aqui tinha 300. Se despejar aqui, vai ficar 300. Se despejar aqui direto aqui, vai encher. Se ele despejar aqui para encher e colocar depois aqui, como que ele vai colocar 200 ml? Então, aqui a gente pode descartar essa possibilidade. Tá? Eu estou fazendo eliminação. Tá bom? A letra C. Tinha 900. Aí que aqui fica 400, quer dizer que ele tirou 500. Ele despejou aqui, beleza. Aí encheu aqui, ó, encheu o segundo. É uma possibilidade. Isso aí não teria problema. Então, ele tirou daqui e colocou aqui. Mas aí, daqui para o próximo, como que aqui ia ter... Aqui já estava cheio, né? Como que ele ia colocar 300 aqui? Sendo que essa garrafa aqui tem 500. Entendido? Para cá estaria certa, mas daqui para cá, da quinta para sexta, não estaria. Porque como que ele ia tirar 300 e colocar na segunda garrafa, sendo que não tem medida? Então, essa letra C pode descartar. A letra D, que é a nossa resposta correta. Né? Olha, tem 900. Aí, ele tirou, que, ó, não mexeu nos 900, ele tirou da garrafa maior e colocou na garrafa menor. Então, os 300 que estavam aqui foi para cá. Então, ficou essa situação aqui. Certo? Essa é a quinta, o quinto procedimento. Quinta etapa. Aí, daqui, o que ele fez? Ele pegou os 900 ml e despejou tudo dentro dessa garrafa aqui de 800. Até ela encher. O que sobrou aqui é os 100 ml que ficou dentro da lata. E aí ficou 100 ml guardado na lata como ele queria. Então, a resposta nossa é a letra D. E aí, só para, como a gente está fazendo por eliminação, vamos conferir a letra E. Na letra E, olha só, ele não mexeu aqui em nada, na lata não mexeu na lata, ele mexeu só na garrafa. Aqui tinha 300 na maior. Ele despejou 100 ml na menor e ficou 200 dentro da maior. Como que ele vai saber que despejou 100 ml? Então, pode descartar ela também. Então, a resposta nossa é a letra D. É isso aí, galera. Chegamos ao final da resolução das questões da lista 2. Essa lista 2, o nível de dificuldade dela foi menor do que a lista 1. Mas nós estamos caminhando aí nos conteúdos. Em breve nós teremos conteúdos aí com questões muito mais puxadas do que essas aí. Beleza? Aqui, quero agradecer pela participação de vocês da aula online e também quem estiver assistindo aos vídeos aí. Né? Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal, tá bom? Em breve nós teremos mais vídeos no canal. E lembrando disso, não coloquei o vídeo sobre conversão de unidades medidas no final deste. Eu coloquei separado em outro vídeo. Então acesse lá o canal e assista também, que é importante. Muitos têm muita dificuldade nessa conversão de unidades, tá bom? Então, obrigado por tudo, fique com Deus e até a próxima aula.